Muito bom. Já começou a gravação. Bom dia, todo mundo. Bem-vindos à prática do GEL. A Cris vai começar aqui falando do livro de uma relíquia. Você quer começar a falar da sua relíquia? Não, vou deixar para outro dia, para uma reunião. Se você quiser já introduzir com o material. Oi, vou compartilhar então meu material. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, eu vou compartilhar aqui, olha, primeiro uma imagem que era eu estava tentando pegar o arquivo, mas fica mais fácil abrir na minha página, que é só algumas nomenclaturas, só para a gente entender do que a gente está falando, tá? A gente tem essa partezinha aqui que está número 1, que é assim, que tem como uma linhazinha aqui, né? Que na verdade é que a capa ela é um pouquinho, em algumas encadernações, a capa é um pouquinho maior do que o miolo, e a gente chama isso de seixa, tá? Mas aqui, quando eu coloquei vira ou virada ou margem, né? O que isso quer dizer? Quando a gente vai fazer o revestimento, que pode ser em papel ou pode ser em tecido, então fica aquele pedacinho do tecido ou do papel aparecendo sobre a capa, né? Então isso também tem o nome. Legal. Oi? É esse aqui que eu estou apontando. né? Eu não estou te vendo. E eu estou mostrando uma imagem aqui. Será que ilustra o que você está mostrando aí? Ó, esse aqui passa bastante. Eu vou ter que sair daqui para poder ver o que você está mostrando. Mas, ó, ele passa bastante. É o seixo, né? Isso. A seixa é de 3 milímetros até 5 milímetros maior, né? Tem algumas seixas um pouquinho menores e tem algumas encadernações que não tem seixa. Não é uma obrigação ter seixa, tá bom? Inclusive, tem algumas encadernações onde a gente não tem essa área aqui, onde eu estou apontando aqui, que a gente chama de lombada de capa, né? Que não tem... que não tem seixa. Não tem função a seixa, porque as capas são separadas, então não tem porquê a capa ser maior do que o miolo. Ah, mas eu vi, não sei aonde que tem, porque as pessoas ouviram dizer que a seixa protege o miolo do livro e reproduziram isso em todos os tipos de encadernação. Só que dentro da história física do livro, a seixa surge justamente para quando o cabeceado surge, que é esse pedacinho aqui, e quando a gente começa a cobrir a lombada do livro, porque a gente tem em determinado momento da história do livro que a lombada do livro não é coberta, a gente começa a cobrir a lombada do livro depois, tipo, a partir do século XVIII, mais ou menos, assim. Então, a Xixi vai acompanhar essa evolução dessa construção do livro, tá bom? Então, Gabi, eu fiquei com uma dúvida. Eu posso te perguntar uma coisa? É mais comum da gente ver, então, a seixa em livros de capa dura, por exemplo, revestidos com tecido, couro, do que num livro de lombada flexível, como esse? Exatamente. E alguns livros de capa dura e alguns cadernos de capa dura, por exemplo, Moleskine, né? O Moleskine é um livro para você colocar dentro da mochila, para você levar, é um livro mais portátil. Se você reparar, a maioria deles não tem seixa. É coberta, tem às vezes a capinha dura, ele é coberto com, mas é um Moleskine verdadeiro, tá, gente? Não é aquelas variações de Moleskine, não. O Moleskine original, você vê que ele é bem justinho no miolo, ele tem os cantinhos arredondados, e é bem justinho no miolo, justamente porque a lombada dura, o papelão, né, que é revestido na lombada dura, quando ele entra em atrito com as coisas, ele vai amassando, né? Então, ele não tem muita... Ele é para proteger, ele é para criar uma capa mais dura, mas se ele fica com essa seixa, aquela seixa acaba dobrando, então acaba estragando o livro, na verdade, né? Por isso que as capas duras, quando tem seixa, são mais para livros de mesa, livros de estante, né? Livros que não vão ser levados de um canto para outro, né? Aí a gente tem esse pedacinho aqui
que é o cabeceado, como eu estava falando para vocês, que ele surgiu sendo costurado, né, para costurar e para unir os cadernos, porque justamente como a lombada não era coberta, esses cadernos eles tendiam a abrir, mesmo costurados. Então, o cabeceado costurado, ele começou a fixar melhor esses cadernos juntos, né? E aí, com o tempo, quando a gente começou a cobrir a lombada, a colar e a prensar, a gente começa a colocar, mas a questão do decorativo ainda ficou muito presente, então a gente começou a colar um pedacinho de tecido. Não sei se vocês já repararam em alguns livros que tem um pedacinho de tecido bordadinho ali em cima, né, na cabeça do livro, no pé do livro, né? A gente chama de cabeçada até hoje, que é mesmo sendo só colado e não mais costurado como antigamente, ele tem uma função, que mesmo sendo colado, muitos historiadores e muitos pesquisadores do livro entenderam que esse pedacinho, ele ajuda a manter os cadernos unidos, mesmo sendo só colado. E aí, depois disso, a gente cobre esse pedacinho da lombada, a gente chama de papel ou forro ou fole, né? Ou de reforço da lombada, a gente coloca mais um papel e a gente coloca aqui o número 5, uma entretela, esse que tá um quadradinho. Não sei se vocês já abriram livros antigos, ou o livro ficou tão velho que vocês abriram por dentro, ou a capa mesmo se soltou, e vocês já perceberam que tem essa telinha, né, esse tecido cobrindo a lombada, né? Então, a gente chama isso de reforço, né? Isso ajuda a manter o livro, esses cadernos unidos por mais tempo. Tanto assim que quando o livro começa a desmontar, a capa solta, mas o miolo continua unido, né? Justamente por todo esse reforço que é feito na lombada para aumentar a durabilidade desse livro, né? Porque quando não tem isso, o livro desmonta muito mais rápido. Aí a gente tem esse papel aqui, que é o 6, aqui, que a gente chama de folha de guarda, né? Que a gente pode fazer de colorido, decorativo, enfim, a gente pode usar vários atributos, né? Porque além de ser a parte onde essa parte aqui vai ser colada aqui sobre essa parte interna da capa, né? Ele também tem essa função de decorar, porque a questão de criar livros, assim, além de eles terem uma função, e além de ter toda essa estrutura de manuseio, né, que tem que ser algo resistente para a gente abrir, fechar, né, para a gente colocar na estante, tirar, levar na bolsa, ele também tem uma questão, a encadernação tem uma questão do embelezamento, né, de criar um objeto belo também. Né? Então, a gente, em todos os cantos, a gente vai procurando algo para tornar esse objeto mais agradável esteticamente. Então, desde o detalhe do cabeceado, que é todo bordadinho, coloridinho, até o tipo de folha de guarda que a gente vai usar, se vai ser marmorizado, se vai ser colorida, se vai ser impressa, né? E cada um desses bloquinhos juntos, né, a gente vai chamar de caderno, ou a gente vai chamar de fascículo. Então, o livro que a gente vai aprender a fazer hoje, ele é feito de um fascículo só, de um caderno só. E quando a gente vê um livro assim montadinho, a gente fala que é uma encadernação de múltiplos cadernos ou múltiplos fascículos, tá bom? Eu vou fechar aqui esse e vou apresentar o outro aqui. Deixa eu só complementar, Gabi. Aqui a gente tem, então, turma, um caderno. Então, esse caderno múltiplo, a gente tendo vários cadernos, a gente tem exatamente isso nesse livro antigo. Ele é composto de vários fascículos, vários cadernos. A gente consegue ver os caderninhos costurados. Vocês vão aprender a fazer depois aprender a fazer. Cris, desculpa te interromper, mas mostra de novo esse que você está mostrando. Mostra de novo. O antigo ou o caderno? O antigo. Esse que você está falando, olha só, ele tem cabeceado. Tem, lindo cabeçalho. Eu mostrei, Gabi, enquanto você estava falando, eu estava aparecendo sabe aqueles programas de... É porque na gravação vai aparecer, agora vai aparecer.
mostrando o cabeceado. Mostra de novo o cabeceado. Olha esse cabeceado, que bonito. Quando você falou cabeceado decorado, olha esse. Então, e esse tipo de encadernação que a Cris está mostrando, que eu mostrei ali também no desenho, a gente chama de capa solta. Justamente porque é esse detalhe. Mostra de novo ele em pezinho, como você estava mostrando. Lindo esse livro, essa edição do Dostoiévski. Tá vendo que a lombada é solta? Porque chama capa solta, porque a lombada ela não é colada isso, exatamente, ela não é colada na lombada da capa. Você tem a lombada do miolo e a lombada da capa. Não é colada justamente para manter a abertura, né? Em alguns casos tem o fole que é colado, mas ele tem uma forma de fazer a colagem que ele abre. Então, quando você abre o livro, você abre a lombada. Essa é uma lombada mais arredondada, tá vendo? É uma mais arredondada, mas não tá colada, Gabi? Ou tá, né? Me parece que tá. Não tá colada. Ela parece que tá colada porque ela é arredondada. Então ela melhora. Arredondada. Mas ela não tá colada também, tá? É muito legal isso. E essa é quadradinha. E essa é mais quadrada, né? Então, não, é só para mostrar. Então, eu vou mostrar aqui o outro material aqui. Peraí. Deixa eu de novo aqui. Só para vocês verem aqui. Só as medidas. Por exemplo, essa encadernação é uma capa flexível, então ela está bem justinha no miolo, né? Só para vocês saberem como a gente mede um livro, né? Então, a gente tem a largura, né? Que é a dimensão mediana ou transversal do livro, o comprimento horizontal, que é esse aqui, ó, largura. A gente tem a altura, que é a medida desde a base do livro até o seu topo, né? Comprimento vertical. A gente chama da base do livro, a gente chama do pé do livro também, tá? Vocês vão ouvir esse termo também. E o topo do livro é cabeça do livro. A espessura, pessoal, é a medida da lombada desde a capa até a contracapa, né? Algumas pessoas usam a expressão altura da lombada. O que pode causar confusão para quem é leigo, né? Porque pode achar que a altura é isso aqui, em vez da espessura. Então, é importante a gente tá bem claro, porque às vezes o cliente quer falar alguma coisa, expressar algum desejo, mas ele não tem o vocabulário adequado. Então, isso pode causar um pouco de confusão. Então, é legal a gente explicar para ele, né? E até a gente se expressar bem com ele, explicando, olha, é espessura, é altura, vamos medir juntos, vamos fazer juntos. Isso é muito legal, além de pedagógico, é muito interessante para que ambos estejam falando a mesma língua, né? Até para orçar, né, Gabi? Até para esse orçamento. E também, quando for utilizar a palavra comprimento, também causa muita confusão, porque tem muita gente que se refere ao comprimento, porque o comprimento tanto pode ser horizontal como vertical, na verdade, né, teoricamente, né, mas quando a gente usa essa palavra, a gente sempre, se a gente fosse utilizar a palavra, em vez de utilizar a palavra altura ou largura, a gente estiver usando a palavra comprimento, a gente especificar se a gente está falando do comprimento horizontal ou do comprimento vertical, né? Parece uma coisa óbvia, gente, mas na prática não é, porque, assim, tem muita porque é o projeto, né? E eu já vi muita gente fazendo confusão, principalmente na gráfica, na hora de fazer as coisas, né? Aí aqui é uma parte mais didática sobre a questão da nomenclatura das partes do miolo, né? Então, a gente sabe que o miolo, ele pode ser dividido, ele tem uma parte pré-textual, que é a parte que vem antes do texto propriamente dito, né? Da história, né? Do tema do livro. Aí a gente tem a parte textual, que é a diagramação. Então, tudo isso vai ser diagramado. Essa parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual também. Só que a gente vai dividir isso, né? A parte pré-textual e pós-textual, elas ficam dentro da capa, fica dentro da folha de rosto. Então, a gente vai ver mais ou menos onde que ficam essas partes, né? Então, aqui nesse documento aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente está vendo a parte pré-textual e pós-textual do miolo. A gente não vai lidar com a parte do miolo em si.
Deixa eu subir aqui. Então, a gente tem... Deixa eu colocar aqui na parte entre o full screen. Então, a gente tem o que a gente chama de falsa folha de rosto. Então, por exemplo, em todas as publicações, não só em capa flexível, é essa primeira folha que você vai encontrar ao abrir o livro, que tem apenas o título da obra. Em algumas publicações de capa dura, você vê essa primeira folha em branco. E isso tem um outro nome. A gente chama em português, folhas de cortesia. E em português, a gente chama em espanhol, a gente chama de folhas de respeito. É engraçado, né, esses termos, né? É como se fosse uma gentileza que você oferece, é só um respiro, né? Então, você tem as folhas de cortesia que são em branco, que é só para, né, você abrir, você vê ou uma decoração, um papel marmorizado, ou um papel em branco, né? E aí, logo depois, você vê a falsa folha de rosto, que é onde vem apenas o título da obra. Sabe, alguns alunos ficam na dúvida. Quando a gente tem isso aqui na guarda, e aí você tem essa decoração também da folha de guarda. Só um minuto, eu tenho que interromper. Só um minuto, eu tenho que interromper para você aparecer. Só um minuto. Aqui a gente tem folha de guarda, né? A guarda, e aqui a gente tem essa continuação dessa. Né, então, tudo isso é folha de guarda. Tudo isso é folha de guarda. Tudo isso é folha de guarda. Tá? Você tá vendo? É uma folha só. Se você olhar, é uma folha só. Isso aí que você está abrindo, crime e castigo, isso que a gente já chama. Esse livro, por exemplo, ele não tem a falsa folha. Falsa folha de rosto, onde só tem o título. Tá? É porque tem muita gente que já eliminou isso, né? Não coloca só o título, já entra na folha de rosto, né? Onde tem a informação da editora, enfim, né? Mas... Olha, Gabi, nesse clássico talvez te ajude, né? Ó, a gente tem... Falsa folha de rosto. Essa é a falsa folha de rosto. É porque rabiscou, uma criança passou e rabiscou, mas essa é aquela folha que você falou, né? Que Não, essa é a folha de guarda. Ainda é a ela guarda. Tá branca, né? Aquele respiro, não tem nada. Então, depois da folha de rosto, tem gente que ainda põe as folhas de cortesia, que são mais folhas em branco. E depois é que vem... Vira antes. Esse aqui é bom, porque esse é um livro antigo, bem clássico, gente. Essa que você mostrou é a falsa folha de rosto, que só tem essa. Olha que legal, é porque esse é um clássico, esse é um livro antigo, gente, bem tradicional, Gabi. Então, você tem a guarda, aí depois você tem a falsa folha de rosto, que é o que a Gabi está falando, e aí sim a gente tem a folha de rosto com tudo, aí tem ficha, né? Tem todas as... E é interessante porque antes dessa folha de rosto, as encadernações mais luxuosas ainda tinham essas folhas de cortesia, que a gente chama, que são as folhas, mais folhas em branco, assim, só que hoje em dia, né, pelo preço do papel quase encarece um pouco mais a obra, mas assim, ainda se considera dentro da estrutura do livro que isso pode existir, né? Então, deixa eu continuar aqui a publicação. Não, peraí, que agora eu já perdi, peraí. Aqui. Então, isso que a gente estava vendo, ó, folha de guarda, vem a folha de guarda, aí depois vem a falsa folha de rosto, né, como a Cris estava mostrando. Aí vem a folha de rosto, como a Cris mostrou, tá vendo? Ela vem logo depois da falsa folha de rosto e ela apresenta o livro, é como se fosse... É interessante que... É por isso que tem o nome de rosto, né? É a apresentação do livro, ela informa o título, o autor, a edição, o número, o ano, o tradutor, se houver tradução, e a editora. E aí, logo depois, impressa, depois da folha de rosto, que ela pode ser
na página da esquerda, ou em página dupla com a folha de rosto, ou no verso da folha de rosto, isso vai variar, vai depender da edição, vem a ficha catalográfica e vem as informações de direitos autorais e o ISBN, né? Que é o International Standard Book Number, né? Que é algo que é internacional, são normas internacionais e que são boas para que todas as bibliotecas possam encontrar aquele número. Alguém fez uma pergunta, Cris, você pode ler para mim? Ou levantou a mão, não sei. Não. Não, eu escutei um... Não. Eu pensei que tivesse alguém entrando, mas não. Será? Sem perguntas até agora, pessoal? Tá tranquilo? Tá sim, Cris, tá bem didático. Aqui a gente tem, então, a ficha, como a Gabi tá falando. Gabi, não precisa sair, é porque aí eu tô complementando, eu tô mostrando o que você tá falando. É porque na gravação não aparece, Cris, você complementando. Só por isso. Mas vocês veem, né, aqui gente? Tá aparecendo. Tá, aqui né? Tá aparecendo aqueles falando, sim. Tá, só na gravação que não vai aparecer. Aí eu posso continuar, Cris? Pode. Não aí tem pergunta não, Gabi. Então tá. Aí tem aqui a dedicatória, que geralmente, assim, alguns autores dedicam o livro, né, para alguém. Geralmente é algo breve, posicionado bem na página ímpar, que é sempre a página da direita, né? E aí depois vem a epígrafe, que é uma curta citação, que às vezes que pode ter ou não ter. Gente, eu estou colocando aqui, nada disso é uma obrigação, tem uma obrigatoriedade, né, Cris? Isso foi sendo atualizado e mudado ao longo do tempo. A gente está colocando aqui, apresentando as coisas mais tradicionais, mais clássicas, onde um livro que possuiria todos esses elementos pré-textuais. Então, só para vocês entenderem e conhecerem esse vocabulário, saberem que isso pode acontecer, e quando acontecer, onde geralmente se coloca. Né, Gabi? Exatamente. Então, a epígrafe é uma curta citação que pode introduzir o que se relaciona com o texto que vai vir, né? É possível também encontrar a epígrafe no verso da dedicatória, na folha seguinte, na página ímpar da direita, antes do sumário ou capítulos da obra, né? Então, principalmente quando é um texto mais didático, quando é um texto científico, né? Um livro de uma editora universitária, que tem um texto, né, que precisa ter um sumário, que ele vai apresentar e resumir o conteúdo, né, e na ordem que ele vai aparecer. Aí a gente tem o prefácio, que ele apresenta ou comenta o texto, que ele pode ser escrito pelo próprio autor ou por alguém que esse autor convida, né? Aí tem os agradecimentos, que podem estar dentro do prefácio ou à parte, na página da direita. E depois tem o prólogo, que é quando o autor apresenta ou comenta o texto, e aqui tem um errinho aqui de digitação. Comenta o texto e ele é escrito pelo próprio autor e já pode ser parte da história narrada em algumas obras literárias, né? Então, às vezes, tem gente que já começa a história do livro como se fosse um prólogo, né? Então, se for uma obra mais artística, o prólogo já está inserido dentro desse texto, né? Mas às vezes não, quando é um texto mais acadêmico, às vezes o prólogo ele é tipo uma introdução, né? E ele comenta esse texto que ele vai escrever, que pode ser escrito por ele ou por alguém que ele convidou também. Aí depois tem a parte pós-textual do miolo, que vem depois, né? Que é o pós-fácil. Quando alguém o autor acrescenta informações, às vezes numa segunda edição ou numa terceira edição, né? Ou se é um autor de um texto mais literário, né? Ele vai comentar o texto como desfecho da narrativa, né? Às vezes é um texto escrito pós-mortem, depois que o texto escrito pós-mortem mas é um texto publicado depois que o autor faleceu, então alguém escreve um pós-fácil falando desse texto, enfim.
Aí tem o apêndice, né, que são materiais que acrescentam ao texto, por exemplo, observações do tradutor ou alguma coisa que foi colocada dentro desse texto e que ali no apêndice ele vai ter algum esclarecimento ou alguma referência da origem daquilo. Tem o glossário, que é a lista com termos e suas respectivas explicações, e as notas, que vem nessa parte pós-textual, que a gente está mais habituado nos textos que a gente está acostumado a ler, né? Tem a bibliografia, pode ter um índice também, que é a lista dos assuntos abordados em ordem alfabética. Eu amo livro com índice, eu não sei se vocês gostam disso, mas eu tenho a minha lua em virgem, eu amo, porque aí eu posso ver no final do livro todos os assuntos que foram abordados. Então, na hora de fazer um estudo, ou de fazer uma leitura, ali isso facilita bastante encontrar de novo esse assunto que eu lembro que eu vi naquele livro. E o colofão, que tem muita gente que fala que... Eu já ouvi pessoas decretando a morte do colofão, eu não sei se a Aline ou a Aline já ouviram isso, mas assim, eu acho um crime. É o último elemento impresso no miolo do livro, com informações técnicas, por exemplo, o tipo de papel que foi usado, a tipografia utilizada, o local e o ano de impressão. Para quem gosta de pesquisar, como eu, e como a Cris, e como a Aline, eu sou rata de livro antigo, eu gosto de olhar e ver o tipo de papel que era produzido em determinada época, porque existem papéis que não são mais produzidos, que não existem mais, né? O colofão, ele informa ele dá esse tipo de informação. Inclusive, a tipografia que foi usada. É o vício do designer, né, Gabi? Olhar ali o colofão, tudo que, né, como é que foi feito, papel, e a gente consegue fazer pesquisas do tipo, em determinada época, ou em determinado período, se publicavam mais livros usando determinada tipografia. A gente pode fazer um mapa de regiões, regionais. Então, a gente pode, inclusive, vir a pensar que, poxa, naquela época ou naquela região deveria existir uma tipografia ou um tipógrafo que criava determinados tipos daquele tipo para poder fazer essas impressões. Então, a gente pode fazer uma série de inferências e uma série de hipóteses a partir só dessas pequenas informações sobre o colofão, né, contidas nesse colofão, né? Então, assim, o outro material que eu tinha trazido para vocês, deixa eu parar aqui, lombadas, informações sobre lombadas. A gente ainda está em tempo, né, Cris? Rapidinho aqui. Sim. Tá tudo bem, gente? Ou eu tô falando muito? Tá ótimo, Gabi. Pena que não aparece, eu tô mostrando às vezes aqui, você fala e eu mostro, sabe? Pena que não grava essa parte, né? Mas vocês estão vendo, né, gente? Acho que fica didático. Tem que ter alguma vantagem de quem assistiu ao vivo também, né? Pois então, né? Então, de repente até aparece, Cris, eu não sei, vamos ver no final da gravação. Mas, ó, aqui... Que lombadas lindas, Gabi, que você selecionou. Aqui tem algumas lombadas, só para vocês verem, que ela é usada para colocar as principais informações do volume, autor, título e obra. Só lembrando, gente, que dentro da história, da construção do livro, não foi sempre assim. Os livros não eram posicionados nas estantes com a lombada virada para a gente. Na verdade, era o corte da frente do livro que era. Então, as informações eram colocadas no corte do livro. Por isso que tem livros antigos que têm marcas, que têm carimbos, que têm até desenhos, né? Inclusive, esse hábito de pintar o corte do livro vem dessa época, quando o livro era virado com o corte para a gente, que aí a gente podia ver pela ilustração do que se tratava o livro. Né? Então, é muito interessante ver como que isso vai mudando, né? E como a gente vai modificando a forma que a gente vai visualizar rapidamente o volume que a gente precisa dentro de uma estante ou dentro de um espaço, né? É muito legal a gente pensar que todas essas práticas do livro, a gente fica pensando que o livro é algo isolado, né? Um objeto
parado, mas ele é um objeto que está situado dentro de um lugar, ele está situado dentro de uma estante, dentro de uma casa, ou dentro de uma biblioteca. Então, todos esses hábitos e todas essas formas de usar o livro, até os tamanhos do livro, eles vão refletir toda essa função, esse processo, essa inserção do livro na vida, né? No mundo. Então, o uso que a gente faz do livro, né? Então, aqui a gente pode observar que as informações elas estão escritas em sentidos e ordens diferentes, olha só. Algumas estão, olha só, de baixo para cima, outras de cima para baixo. Vocês conseguem perceber? E outras, assim, reta. Não sei se vocês já pararam para olhar dentro assim, a estante de vocês e ver a diferença, né, que acontece. A ordem das informações varia também, então, às vezes, vem a editora primeiro, depois o título e o autor, depois, ou sem a editora, vem só o título e o autor. Às vezes vem o título, depois o autor e depois vem a editora, né? Então, a gente vai perceber que existe uma variedade incrível sobre isso, né? No Brasil, por exemplo, a gente estava até discutindo isso com a Cris, né, Cris? A gente estava conversando, são usadas a lombada americana, que geralmente é primeiro o título, depois o autor e depois a editora. Por quê? Porque as nossas publicações são tradicionalmente regidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, Cris? Ela recomenda a lombada americana. Mas é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Por isso que a gente também vê publicações feitas a partir da ideia da lombada europeia, que ela vem primeiro a editora, vem o título e vem o autor, né? Isso, na verdade, eu acho que essa variação acontece porque eu não tenho uma razão, mas a razão que eu vejo é que os livros nem sempre ficam em pé na distância, né? Então, por exemplo, a lombada americana, a sensação que eu tenho é quando a gente vê, por exemplo, numa estante, a gente olha primeiro o título, né? E na lombada europeia, a gente olha primeiro o autor. Então, na verdade, é mais uma questão de organização do que o olho visualmente. Não existem pesquisas definitivas e que comprovem que a gente olha melhor de cima para baixo, de baixo para cima, até porque a escrita, mundialmente, ela vai variar de acordo com a cultura. E isso é algo que a gente vai aprendendo. A legibilidade é algo que é construído culturalmente e socialmente também, não é só algo físico, né? E essa coisa de olhar, por exemplo, quando eu olho uma lombada deitada, eu prefiro a lombada americana. E quando eu vejo o livro em pé, eu prefiro a lombada europeia. Mas eu não sei vocês, eu acho que isso é uma questão pessoal. E vocês depois fiquem pensando nisso para ver o que vocês preferem, né? Aí eu coloco aqui, por isso tem uma preferência pela lombada americana, porque permite uma melhor leitura com o livro deitado, né? Mas eu gosto dessa diversidade e formas diferentes de expor as informações nas lombadas. E você tem alguma preferência? Então eu faço essa pergunta, né? E eu acho que é só. E, na verdade, a proposta que eu tenho para a gente fazer o livro hoje, na verdade, é um livrinho que ele é a partir de um mini quadrado. Então, para quem quiser fazer, a gente precisa de um papel, pedaço de papel, com uma estrutura de, mais ou menos, isso é só um padrão, para a gente aprender a fazer e depois poder replicar, mas vocês podem variar. 18 por 18, ele tem que ser um quadrado, vocês podem fazer esse quadrado de, sei lá, 20 por 20, 24 por 24, enfim, tá? E 4 pedacinhos de papel para a gente conseguir fazer 2 miolinhos, que vai ser nessa medida aqui, porque essa medida aqui é proporcional à medida da base, que vocês vão ver aqui, ó. Por que a medida é proporcional? Porque eu vou ter que dividir o meu quadrado, olha só, em quantos quadradinhos, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu sempre vou dividir, olha só, em todos esses quadradinhos para ter essas medidas, ó. 6 centímetros e 6 centímetros. Então, eu vou medir aqui, vou cortar tiras, ó, tá vendo? Eu vou dobrar o pedaço em todos esses pontinhos, esses pontilhados que estão aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 pedaços, como está indicado aqui no desenho. Eu vou cortar essa tira aqui, que são 2 quadradinhos de 6 centímetros, tá vendo? Na altura, apenas 1 quadrado. E eu vou cortar esses 2 pedaços e eu vou ter um desenho mais ou menos assim, olha. Tá Gabi, vendo? eu tenho uma dúvida. Sim. A base, na verdade, os 4 pedaços de papel para 2 miolos, essa medida, ela vai ser retirada da base do meu primeiro, então. Isso, A vai ter que base ser desse primeiro, vai determinar a essa base, medida. na verdade, se vocês querem mudar a medida, vocês vão Isso. medir o miolo de vocês por esses 2 pedacinhos aqui que a gente cortou. Então, cortou esses pedaços aqui, você já tem a base do miolo de vocês, que vocês vão ter que cortar. A medida. Da medida. Deu para entender? Sim. E aí, a gente vai fazer 3 furinhos que a gente vai encaixar, ó. Aí a gente tem nessa base de estrutura, a gente tem pontos de dobra onde a gente vai colocar a costura. A proposta aqui é fazer em todos esses pedaços, mas vocês podem variar esses pontos A de ideia é que costura. vocês possam variar. Exatamente, isso como a Cris está falando, que vocês possam variar esses momentos, né? Então, aqui tem um desenho que mais ou menos dá para entender, tá vendo? Os pontos da estrutura aqui, ó, que a gente pode encaixar. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá dando para Sim. ver aqui? Sim, tá ótimo. Tá. Então, aqui você vai colocar o miolo, aqui você vai colocar o miolo, aqui você vai colocar outro, ou vocês podem variar, vocês não precisam colocar miolo em todos esses pontos onde eu coloquei. Vocês podem modificar isso. Por quê, Gabi? Eu só queria acrescentar uma coisa. Existe um fluxo de narrativa aí que depende da história de cada um. Então, Exatamente. a ideia, esse projeto apresentado aqui pela Gabi, ele é tão interessante exatamente por isso. Porque ele dá a liberdade de cada um de vocês trabalhar com aquela questão da subjetividade de cada autor. Então, eu entendo que esse fluxo de narrativa, a coisa do espaço-tempo que a gente tanto fala, né, Gabi? O espaço da narrativa, o tempo do leitor, o tempo da história, isso vai ser determinado pela forma com que você vai diagramar, com que vocês irão pensar o fluxo do layout dessa história, e isso vai determinar a quantidade de cadernos, né, Gabi? Que são esses caderninhos que serão costurados a essas dobras. E aí, até retomando a fala da Gabi lá do início, quando ela falou nos fascículos ou nos cadernos, vocês estão percebendo que esses são os caderninhos, os folhos ou infólios, né, Gabi? Que vocês irão contribuir, são espaço de narrativa também. Então, vocês entendem como cada um de vocês vai trabalhar com uma narrativa impressa a um tipo de layout diferente, né, Gabi, de composição diferente, e que vai determinar, então, essas possibilidades, tanto de proporção, formato, né, quanto desse fluxo, né, que é quando a Gabi fala assim, não que vocês tenham que colocar em todas essas partes, né, Gabi, aí é a narrativa de cada um, né, Sim, a composição. isso mesmo. Muito bem, Cris, muito bem colocado. E aí, é o livro pronto, que, na verdade, vocês vão dividir, e é muito legal, porque o layout desse projeto, quem fez foi a Bianca Cheun, que ela já foi do GEL. Ela fez um estágio comigo, já fez, ela que me ajudou a fazer. Desculpa, gente, eu ainda tô com tosse. Mas o que eu queria mostrar para vocês... Você tem um boneco, Gabi, depois para apresentar no próximo encontro? Talvez quando a gente for realmente... Eu tenho ele aqui. Um boneco branquinho, sabe? Alguma coisa, só para ver a estrutura. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. E eu vou também compartilhar
Cris, eu preciso pegar um copo d'água, só um minuto. Vai lá, tranquilo. Vocês conseguiram entender, turma, ou tem algumas dúvidas ainda em relação a essa estrutura? Cris, eu só não entendi se a gente vai fazer essa estrutura na aula de hoje ou na próxima. Não. Ah, boa, Ana, não, a gente está só apresentando mesmo Ah, tá. esse modelo, esse formato e estrutura, porque quando a Gabi fala, apresenta esse projeto, ela está numa parte do livro em que a gente chama de formato e estrutura. Formato barra estrutura. Formato é o tamanho, a medida do livro. Estrutura é como é que ele se estrutura. Ele se estrutura numa capa flexível com lombada? Ele se estrutura numa capa dura com lombada? Ele se estrutura num livro caderno, que é o que a gente vai abrir agora no InDesign, que é só um caderno com grampo. Formato é o tamanho, é aquilo que a Gabi estava falando, comprimento, altura. Então, quando a Gabi fecha a fala dela agora apresentando o projetinho, Ana, é exatamente isso para a gente entender que o grupo vai trabalhar numa estrutura semelhante, partindo de uma mesma estrutura, mas os formatos serão variados, né, Gabi? Sim. Aqui eu tenho 2 exemplos, por exemplo, usando aquela mesma ideia, então só para vocês verem, olha só. Isso aqui, a base dele era um quadrado, e aí eu cortei, né, um pedaço aqui, e aí os pedaços que eu cortei, olha só, viraram capas, tá vendo? Que eu encaixei aqui naqueles pedacinhos. E aí eu fui variando, ó, nesses pedaços de encontro, de dobra dessa base, você pode colocar ou não um caderno. Isso cada um vai aplicar ou vai usar. Você vai poder, por exemplo, fazer um folha que você pode colocar uma outra capa, né? Como se fosse uma folha de guarda aqui dentro do lado de fora desse miolo, né? Antes de costurar esse livro, ou não, ou ir direto, você pode imprimir alguma coisa frente e verso, ou não, né? São múltiplos livros, né? Exatamente, quem vai fazer essa leitura, ou quem vai fazer essa história é cada um. Então, por isso que cada um, a partir de algo que é tangível, né, um modelo de livro, cada um vai conseguir encontrar o seu espaço de criação. Então, cada um de vocês vai criar um tipo de livro, né? Pode ser que não seja muito parecido que o outro, mas não vai ser igual, porque cada um vai fazer uma interpretação dessa estrutura, né? Então, por exemplo, aqui então, aquele miolinho, né, o miolo que a gente vai cortar mais e vai colocar aqui, ele é sempre do tamanho de 2 quadradinhos, ó, tá vendo? De 2 quadradinhos abertos. Por isso que pensar nessa estrutura, né, a partir de quadrados, facilita, porque é tipo modular, né? Vocês conseguem criar a partir disso, né? Então, é quase como um IKEA do livro, né? Você vai montando e vai fazendo. E aí, quando você termina de dobrar depois, você que vai definir, de acordo com a sua narrativa, como é que você quer fazer como é que você vai querer dobrar ou abrir. Então, na verdade, é uma grande brincadeira. Então, por exemplo, E sabe o que é interessante, Gabi? É que você deixa essa leitura múltipla ou composição múltipla para o designer, né, para aquele que está compondo o livro, e pode deixar também uma leitura múltipla para o leitor, porque você pode definir que você vai ter formas de começar, iniciar e dar sequência, ou você pode falar, não, eu quero que o leitor comece daqui e termine aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ele tem uma poesia aqui dentro. Então, cada caderninho tem um pedaço da poesia. Só que eu não defini. Elas são... cada poesia aparece no livrinho. Só que eu não defini, eu não estabeleci uma regra de onde o leitor tem que começar, onde deve terminar, o que escolhe. Então, a cada leitura... Desculpa.
Aí, Ana, só complementando aqui, vou propor que no dia que a gente for iniciar a composição, eu vou apresentar ou um vídeo, ou a gente vai fazer na hora o bonequinho, tá? A gente vai pegar o quadrado, vai cortar, para que vocês façam juntos e tenham todos um boneco para depois ir para o digital. Fica mais fácil, tá? Obrigada. Que aí facilita a compreensão dessa estrutura, né? Porque aí o formato, eu acho que a gente primeiro vai iniciar compondo no InDesign, né, Silvio? Depois, aí vem os estudos de narrativa. Gente, vai ser muito rico, porque assim, vocês vão trabalhar com conteúdo, resolvendo um formato que eu acredito que definir esse formato não é fácil, porque você tem muitas possibilidades de direcionamento de fluxo de diagramação. Você não tem aquele espaço-tempo que eu sempre falo para os alunos de design editorial, né? Passagem das páginas e só. Você tem possibilidades na vertical, né? Na vertical, na horizontal. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito rica, Gabi, essa estrutura, com essa variação de formato e de fluxo de narrativa que a gente está deixando para eles, né? A gente teve uma prévia disso, né, Cris, com aquele que a gente fez, da Concertina, que ele tinha um método completamente diferente de leitura e tal. Então, eu tô achando muito bacana esse novo método, porque me fez lembrar da Concertina que eu e a Laura criou, e eu já pensei em como eu adaptar aquela Concertina para esse novo estilo e outras coisas, minha mente já foi, assim. Bem lembrado, viu, Rodrigo? Porque aquela é uma prévia mesmo, porque é a Concertina apenas, né? Como essa aqui, ó. E esse aqui é interessante, Gabi, de mostrar, porque esse é aquele que tem os cadernos grampeados na Concertina, nas dobras da Concertina, né? Mas aí eu estava explicando aqui para eles, Gabi, essa possibilidade de direcionamento que eles terão, né? Porque aí você tem que pensar isso tanto quando for trabalhar no InDesign, tanto nos cadernos, né, na horizontal, quanto na vertical. Então, é bastante complexo. Eu acho que vai ser... Tanto que eu acho que eu vou estender o nosso... Sabe, eu acho tão complexo que talvez a gente tenha que ficar mais um tempinho do que 2 semestres para a gente conseguir fechar e conseguir aproveitar, né, essa estrutura. Eu sugiro assim, que é uma habilidade, é um conhecimento, e para a gente estar trabalhando nessa história do digital e do analógico, vocês começarem a ter a prática de fazer a boneca. Aqui no Rio a gente chama de boneca, vocês chamam de boneco, né? Eu falo boneca, Gabi, também, aqui em Minas. Acho que São Paulo eles falam boneco. De fazer, por exemplo, o boneco, fazer à mão mesmo, para vocês conseguirem transpor isso. Não, eu falo boneca. Eu também. Então, fazer a boneca, vocês conseguirem transpor isso no InDesign, né? Então, fazer, tipo assim, no caderno 2, vocês vão marcando aqui, eu quero que o texto apareça, quando eu abro aqui, nesse momento, eu quero que ele apareça assim para cima. Aqui eu já quero que ele fique de cabeça para baixo para o leitor fazer isso, né? Então, vocês brincarem com essa forma, né, de que se vocês querem ou não. Por exemplo, quando vocês abram no meio, né, eu quero que fique assim, ou eu quero que fique assim. Mas vocês conseguirem transpor maravilhoso isso no InDesign. Então, vai ser um excelente exercício e uma habilidade. E é interessante, porque não existe o simples, gente. O simples é complexo, porque depende. Esse está bastante complexo. Mas a gente faz, esse simples aí está bastante complexo, né, Gabi? E tem uma coisa que eu vou apresentar. O que a gente vai fazer agora? Gabi, você acha que fechou toda a parte? Não, eu ia te perguntar o seguinte: se você quer que eu faça aqui, ou se... Porque, assim, eu tenho alguns vídeos mostrando lá no meu canal, mostrando como faz essa costura aqui, porque a gente pode fazer a costura com 3 pontos, ou a gente pode fazer uma costura que é com um ponto só, então, com um ponto só de furar, que eu também ensino lá no meu canal. De repente, eu posso colocar o link aqui, porque eles podem ir, voltar, eles podem ver. E aí a gente... O que eu pensei, Gabi, na hora que...
Ixi, desculpa te interromper. Eu pensei na hora que você saiu, eu pensei da gente fazer no próximo encontro, que agora a gente inicia as práticas mesmo, né? Da gente fazer junto. Pegar, pode ser, nossa, dá para fazer assim, um quadradinho pequeno, todo mundo fazer junto, sabe? Só para entender a boneca. Tá bom, E aí, tá bem. isso o vídeo vai colaborar, né? Mas a gente fazer junto mesmo, sabe? Mostrar assim como faz. Pega o quadradinho, corta, e aí Então, eles podem, a partir daquele tutorial, eles podem preparar já o material, já deixar ele todo cortado, né, Bárbara? Eles podem trazer todo cortadinho já, e aí eu ensino esses dois tipos de costura, que é a costura de 3 e a costura de 1. Ai, maravilha, vai ser muito bom. Variação. Bárbara, eu acho que a Bárbara quer falar. A Gabi tinha comentado, acho que foi na terça, né, Gabi, que eu tinha feito um livrinho mais ou menos seguindo, aí eu achei ele aqui em casa, achei legal de mostrar que nesse tentei usar outros materiais, aí tem um pouco de papel vegetal, e aí eu amarrei com umas correntinhas, em vez de ser com linha, só para mostrar que tem várias possibilidades, só que esse aqui ele é um retângulo. Esse é um retângulo, mudou o formato. Mas... E ele não tem ele forma o papel inteiro, ele é o papel inteiro. Então. Vocês perceberam como a Bárbara fez? Ela aumentou 2 quadrados para criar a base. Em vez de partir de um quadrado, partir de um retângulo. E ela não tirou a base, ela queria que o desenho ficasse inteiro, tá vendo? Isso tá perfeito, Bárbara, mostra assim. Ela queria que quando o leitor abrisse, ele conseguisse visualizar o desenho inteiro e ele não aparecesse cortado como capa, ele aparecesse inteiro. E ela foi inserindo os fascículos nessas Olha que bonito. E você tem um fascículo dentro desse, né, Bárbara? Eu vi pequenininho. Isso, que aqui. Graça. Aí eu tentei colocar vários tamanhos diferentes. E tem outro desse lado aqui. E esse tem uma capa, mas só para... Esse tem uma capa. Que ela é meio que fixada, seguindo um pouco da lógica dos caderninhos. Só que é uma capa. Nossa, que bonito isso. Só para mostrar. Fotografa depois para a gente ver, Bárbara. Faz umas imagens para a gente ver no próximo encontro. Eu pensei de mostrar para eles agora. Em termos de projeto, em termos de como você conseguiu adaptar, ficou muito interessante. Então, e ficou uma ótima ilustração para eles verem como é possível, né? A partir dessa base, né, pensar em modos, né, bem isso que é mesmo, como que a gente pode misturar e unir e fazer variações. Desculpa, Cris, só pra... Não, Gabi, é isso mesmo, foi legal porque eu percebi que a gente tem 2 linguagens diferentes, né, tem essa linguagem da estrutura e um outro trabalho nos caderninhos que ela colocou, né. Eu pensei, Gabi, da gente, então, deixar para eles trabalharem na boneca, entenderem a boneca no próximo encontro, na próxima prática, né? E nessa, eu queria apresentar mesmo, queria que eles chegassem, eu acho que de repertório vocês já estão recheados aí, a Gabi deu de tudo, de lombada a colofão, então vocês têm agora um repertório do livro, né? E, inclusive, do que é o caderno, que é o que a gente vai abrir agora no digital. Só para a gente fechar a oficina, Gabi, eu pensei, então, só deles agora abrirem o programa e montarem um livreto com algumas informações de elementos do editorial no digital. Entendeu, Gabi? Aí eu acho que a gente vai completar essa aulinha, que ficou muito boa. Eu acho que se finalizar tão bem assim quanto foi a Gabi comigo, acho que a gente vai poder usar em outros momentos essa aula gravada, viu, Gabi? Pode ser, então? O que você acha? Você conseguiu fechar? Eu acho que está perfeito, Cris. Pode. Tá. Então, eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela para a gente abrir o programa. E vocês vão aprender, assim, para quem nunca usou, como tem alguns aqui que nunca usaram, né? A Ana, acho que o Silvio, né, Silvio?
Acho que dos que estão aqui, acho que só, né? Que não foram alunos do editorial ainda. Então, a gente vai do início. Vocês vão ver que o programa não é difícil. Eu estou tentando compartilhar, mas deu uma travada agora, vocês viram? Ou é só aqui? Aqui tá tranquilo. Nossa, o meu tá travando, gente. Você já parou de apresentar há um tempo, né, Gabi? Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Vocês estão me ouvindo? Eu travei? Enfim, não, tô te ouvindo. A Gabi, eu acho que travou pra mim. Agora Agora a Gabi voltou. Eu acho que eu voltei, gente. Eu saí e voltei, eu acho. Que pena, eu não estou conseguindo. A Gabi está travada. E eu não estou conseguindo compartilhar. Por que será, Gabi? Entra de novo, Cris. Saio e entro. Tá. Eu acho que sim. Ainda está gravando, tá? Eu verifiquei, está gravando. Cris, não está compartilhando. Oi? Acho que ela tentou sair. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, deixa eu ver. É a Cris que saiu, é isso? Eu acho que ela tentou sair para ver se ela conseguia compartilhar. Ah, entendi. Cris! Está mutada. Eu caí feio, gente. Nossa. Voltou. Eu acho que foi um tombo intergaláctico. Mas melhorou. Melhorou, agora eu estou voltando. Já estou compartilhando a tela com vocês. Já deu? Já estão vendo aqui meu InDesign? Já. Não, agora abriu. Tá, deu. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho um livreto que eu apresentei para os alunos do editorial, exatamente para isso, para eles aprenderem as primeiras ferramentas. O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar do zero. Então, a gente vai aqui em Arquivo, e aí vocês vão ver lá em cima, Novo, pode clicar em Documento. Só que está gravando, Gabi? Aquela que saiu e entrou ficou meio perdida, né? Ah, sim, Cris, está gravando. Está gravando. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, Silvio, recente, salvo, impressão, web, dispositivos móveis? Sim. Vocês vão marcar impressão. Vamos né, trabalhar com o que a gente vai fazer aqui no GEL. Então, é impressão. Não vai pegar nenhum modelo, porque o InDesign apresenta modelos. Nós não vamos trabalhar com modelo. Para essa brincadeira que a gente vai fazer, vamos dar um título assim, boneca, que é uma boneca mesmo que a gente vai fazer, e vamos fazer um quadradinho. Vamos colocar 200 de largura, 200 de altura. Lembrando uma coisa importante, no Brasil, a gente convenciona, né, é uma convenção, trabalhar em design gráfico basicamente com milímetros. Quando a gente está trabalhando no editorial, a gente vai, aqui, né, no universo digital, a gente vai sempre pensar em milímetros. Então, vamos colocar milímetros aqui, não vai colocar pixel, paicas, centímetros, são milímetros. E vamos descer nessa janelinha, turma. Essa é a janelinha que vai criar nosso documento. A primeira especificação é título do projeto, como vocês viram, e medida. A Gabi estava falando da orientação, né? Largura, altura. Vamos manter aqui sempre essa orientação primeira aqui de retrato. Vocês vão ver que ele vai apresentar um número de páginas. Vamos jogar um múltiplo de 4 qualquer. Por quê? Essa é uma orientação, é uma definição teórica. Para a gente fechar caderno, para a gente conseguir ter um caderno com todas as informações fechadas, esse caderno ele tem que ter números de 4. Então, ele tem que ir de 4 até 32 páginas. Então, 4, 8, 12, 16, 24, 32. Dentro disso, passou de 32,
Você tem um múltiplo de 4, mas passou do número de 32, você já não tem um caderno, você tem que pensar num outro caderno. Essa é uma definição tangível mesmo, física, porque quando a gente tem um caderno com mais de 32 páginas, ele já começa a abaular, né, Gabi? Ele já começa a ficar difícil de dobra, de costura, de grampo. Então, o caderno tem que ter até 32 páginas. Gente, é claro que em livros conceituais, né, o próprio livro indiano, né, Gabi? Aí você sai, mas tradicionalmente falando, os cadernos têm que ser feitos, então, com múltiplos de 4 e até 32 páginas. Para o nosso estudo, pessoal... Só uma observação, Cris. A gente não está falando, por exemplo, daquelas publicações com papel bíblia, que é aquele papel fininho, que são imensas, que é isso que a Cris está falando, que fogem do padrão. E, tipo, o dicionário Wise, aquela versão impressa, papel fininho, a própria bem Bíblia. Fininho. Isso aí é uma outra coisa. Esse é o padrão, né, Gabi? É o mais comum, né, da gente definir, mas existem curvas que saem da reta aí, né? É assim que fala. Então, vamos colocar aqui 8 páginas, tá, turma? Vocês estão vendo aqui 2 informações importantes. Aqui, páginas opostas. Alguns irão chamar de páginas espelhadas. Vocês viram que o meu já está marcado. Então, eu já estou trabalhando um documento caderno, que você terá, então, né? Você vai ter uma página ímpar e uma página par, dobradas. Eu não tenho um livro de folha solta. Por quê? Porque o meu já está marcado, ó. Está marcado ali. Quando eu quero trabalhar uma outra estrutura, eu não marco isso. O nosso vai ter, porque a gente está trabalhando um livreto. Marca aqui, e eu vou pedir para vocês marcarem aqui também. Formato principal do texto. Lembrem-se disso, quando a gente estiver lá dentro, vocês vão entender o motivo da gente ter deixado isso aqui marcado e como isso ajuda na diagramação. Vamos deixar o início em 1, porque a gente depois vai enumerar do nosso jeito, então não se preocupem. Aqui, ó, em medianis e colunas, coluna a gente vai deixar uma só, porque a gente vai trabalhar a criatividade lá dentro, falando em colunas. Então, como é que a gente vai definir aqui, abrindo o documento? Deixa em 1 também. E medianis. Medianis é um padrão Brasil, que é esse 4.2. Medianis é a distância que a gente tem entre as colunas. Então, vamos manter o padrão, por isso também a gente pode alterar, sair do padrão, se quiser, lá dentro, quando estiver fazendo o design. Margens, turma, vamos colocar uma medida, eu queria trabalhar com aquele cânone clássico, renascentista. Deixa eu só me lembrar aqui qual é, porque agora me deu um branco. Não é esse aí não, de margem que a gente tem. Vamos colocar de margem superior, deixa eu só pegar aqui a medida, ó, vamos colocar de superior 10. Vamos colocar aqui de externa 20. Marca aqui a correntinha para vocês conseguirem trabalhar números diferentes em cada margem, né? Então, superior 10, inferior, desculpa, exterior 20. A inferior, como nós vamos colocar uma bem, é chamada, ela é clássica porque ela é elegante. Você tem aquela margem inferior bem alta, nós vamos colocar 30. E nessa interna aqui nós vamos colocar 10. Já estava, ó. Então, repetindo, superior 10, essa é bem clássica, é cânone. Ela era usada para aquelas publicações bem clássicas, bonitas. Então, a superior... Posso só dar uma informação? Já estava pensando em algum acréscimo seu, Gabi. É porque tem a ver com a minha pesquisa, que essas margens eram grandes, tanto embaixo ou do lado, ou fazer, às vezes tinham 2 colunas com margens entre elas grandes, porque as pessoas escreviam nessas margens. Era muito comum ter esse espaço, era algo que já era esperado, que as pessoas fizessem anotações. Inclusive, antes da Renascença, os autores eram os comentaristas, eram os que comentavam sobre as obras já escritas, e os comentários ficavam ali nas margens, né?
Essas observações, é muito legal. Essas informações estão no livro do Chartier, que é um historiador que estuda o livro no sentido sociológico, o uso que o livro tinha ao longo da história. É só essa observação, porque assim, é engraçado a gente pensar que tem gente que não gosta de escrever no livro, né? E as máquinas foram criadas justamente com o objetivo para escrever no livro. Isso é muito legal. Interessante. E quando a gente traz uma informação dessas, Gabi, quando você trouxe, que é sofisticada, né? A gente consegue entender e memorizar mais ainda o que é essa história da margem. Eu sinto que alguns alunos têm dificuldade. A margem está ali só para eu ter uma noção de que eu estou chegando no refile, né? Ou que eu já vou precisar sangrar a imagem. Não, a margem, vocês vão ver que ela tem uma relação intrínseca, assim, com os quadros de texto. E aí, por isso, lembrem-se, por isso que eu pedi para marcar aqui e complementa essa história do que a Gabi está falando, né? Então, a gente vai ter possibilidades, não só, né, esse formato clássico, que é considerado elegante, bem resolvido, mas tem esse caráter histórico também de função, né, Gabi? De época, né? Então, é isso. Essa é a imagem que a gente vai trabalhar e, por isso, porque a gente marcou aqui, turma, será um quadro de texto também. Será o que a gente chama de quadro de texto padrão. E aí o designer vai trabalhar lá dentro com outras possibilidades, mas o padrão será esse. Vamos falar da sangria? Sangria nós vamos colocar o básico. Então, nós vamos colocar 5 de sangria, o básico, o padrão também, convencional. 5 em tudo, tá? Slug, que é esse espaçador, nós vamos colocar 10. 10 em tudo, turma. Conseguiram? Todo mundo conseguiu fechar o nosso documentinho com essas informações? Ana, Silvio, Laura? Consegui, Cris. Sim? Então, eu vou criar, tá, turma, aqui. Vocês vão ver que vai aparecer o documento bonitinho, paginado já, que a gente chama, porque já está em livreto, e já tem quadro de texto. Por que ele tem quadro de texto? Porque eu marquei lá, que era para manter o formato do texto. O que é isso, Cris? O que isso muda na minha vida? Por que você está tão empolgada com isso? Porque aqui, quando eu clico, ó, com essa setinha de seleção, que vocês usam no Illustrator também, né? Quando eu clico, olha lá, aparece todas as especificações, ó, de um quadro de texto, que é formatado, configurado por essa ferramenta T. Ana, ó, essa T aqui no InDesign ela é bastante usada. Ah lá, selecionou a minha. Quando eu quero já testar a tipo que eu vou usar, por exemplo, o InDesign, e você ainda não recebeu o conteúdo do autor, ou vocês ainda não selecionaram, não fizeram uma curadoria do que vocês vão aplicar nesse projeto nosso. Né? Se vai ser só texto, vai ser só imagem, mas já quer testar quadros de texto tipográficos, já quer fazer uma seleção tipográfica, já quer pensar as famílias tipográficas que você quer usar, o InDesign te dá uma opção de usar o que a gente chama de Lorem Ipsum, que é esse daí aqui em tipo, ó, no software ele vai chamar de preencher contexto de espaço reservado. Esse é o nosso famoso Lorem Ipsum, que na verdade, é uma linguagem em latim que esboça um quadro de texto em que você pode, então, testar as seleções tipográficas que você pretende usar. Eu vou clicar, lá, ele preencheu exatamente o nosso quadro de texto feito por essa margem cânone, né, que a gente usou lá, que já comentamos. Quando eu faço isso, turma, marcando daquela forma, olha o que ele faz, que maravilha. Ele já entende que é o caderno todo. Cris, que ruim, porque eu vou querer depois fazer o design aqui. Você vai fazer. O design vai começar agora, mas isso aqui vai te ajudar muito. Quando você está diagramando, por exemplo, um trabalho acadêmico, uma tese de doutorado que vai virar um projeto editorial incrível. Ter essa possibilidade de jogar o texto e depois começar a trabalhar esse texto a partir da sua composição é maravilhoso. Imagina você tendo que ficar toda hora buscando o texto ali e jogando, né? E pensando nessa divisão, vou pegar mais um pouquinho, vou jogar. Não, você pode diagramar, lançar tudo e depois diagramar.
Então, vocês entenderam que eu lancei o texto aqui e acabou? Acabou o meu tutorial? Não, agora é que vai começar. Eu vou dar um Ctrl Z, porque isso era só para mostrar para vocês que a gente tem já quadro de texto nesse caderno, nesse documento. E eu vou agora trabalhar com o que a gente chama de páginas mestre. Antes da gente ir lá para as páginas mestre, eu queria falar para vocês, para lá em cima, marcarem aqui esse formato tipografia. Pode ser que sei lá, no da Bárbara esteja clássicos essenciais. O seu tá o quê, Bárbara? Ai, Cris, eu geralmente deixo nos clássicos essenciais. Eu acho que é nesse mesmo. Eu vou deixar o meu aqui hoje no tipografia, porque os meninos pediram para eu mudar a cor do meu, para ficar clarinho assim, aí no tipografia aparece tudo que eu uso mais. E vocês viram o que é esse uso mais? São informações aqui de formato da página, são todas as ferramentas em 2 fileiras, e aqui aparece tudo que eu preciso. Então, quando eu clico aqui em páginas, eu já posso trabalhar com o que a gente chama de miniatura do projeto, e aqui em cima com o que a gente chama de páginas mestre. Vocês viram que tem um fio separando? Uma linha separando? Esse é o meu projeto miniatura. Olha que bonitinho, ele está todo aqui. Então, eu posso clicar na página 7, dar 2 cliques, ela aparece aqui no projeto em si. Eu posso clicar na página, na folha de rosto do caderno, ou na primeira página do caderno. Eu posso clicar na mestre, prefixo A, e aí ele vai para dentro das páginas mestre. Então, mantenham essa configuração. E só antes de entrar aqui, então, nessa parte de páginas, eu queria ilustrar para vocês um pouquinho o que a gente tem aqui de página, né? Estrutura de página, ou de páginas, né? A Gabi falou em página ímpar e par. Então, aqui no InDesign, a gente está trabalhando com essa coisa bi-flat, né? Eu estou olhando para essa coisa bidimensional. Então, essa aqui é considerada a nossa página ímpar. Ó, tanto que ela começa aqui, deixa eu abrir aqui lá, para a página sozinha, né? Que vai fechar com a outra sozinha que está aqui no final. Essa é a minha ímpar. E a ímpar vai estar, então, sempre à direita, né, Gabi? E a par vai estar à esquerda, isso trabalhando com as folhas assim, né? Olhando como a gente está olhando aqui, tá? Página ímpar, página par. Falando em estrutura de página, o que a gente tem? Turma, margem ou quadro de texto. Aqui eu chamo de margem e quadro de texto, porque eu marquei exatamente daquele jeito que vocês viram, quando estava abrindo o documento. Margem ou quadro de texto, refilho de página ou página, limite de página, que é essa linha preta. Esse é o refilho mesmo da página, turma. É quando corta aqui, ó. Acabou. É o que eu tenho de página. Linha de sangria, que é quando eu vou trabalhar com uma imagem e tenho que sangrar para quando ele refilha a imagem, lá na gráfica, isso não fique... Sabe quando fica a cor do papel? É porque não sangrou. Se sangra, qualquer lugar que ele for cortar aqui, ó, refilar, vai sair bonitinho a imagem sangrada, passando do refilho. Então, a sangria é importante por isso. Então, ela tá aqui. E aqui é o nosso slug. Essa em azul, ela é importante, esse espaçador. Às vezes eu estou trabalhando em equipe, estou trabalhando com a Gabi. Aliás, a gente vai fazer um livro juntas, né, Gabi? Aí eu estou lá diagramando com ela, passo esse arquivo para ela, com alguma informação do tipo, Gabi, finalizei a página aqui, continue na próxima ímpar. A gente não vai ficar gravando o áudio, gente, para o colega. A gente vai colocar algumas informações aqui no slug, ele é muito importante, tá? Então, falei da estrutura da página. Até agora, alguma dúvida? Por enquanto, tá tudo certo. Tá. Então, vamos voltar aqui para essa aba, para essa janelinha de páginas. Vamos entrar aqui, turma. Não vou entrar na minha miniatura. Não quero estar nela, não, ó. Vou lá nas mestres. Vocês viram que aqui nas minhas mestres, eu vou dar um duplo clique aqui na par dela, ó. Eu fui lá para as mestres. As mestres, elas não são o meu projeto. Elas são algo que estrutura ou padroniza informações para o meu projeto. Então, ela vai me ajudar a criar padrões. E toda hora que eu precisar de um padrão, eu vou recorrer à página mestre.
Eu vou dar um título para esse par de mestres que eu tenho, de prefixo A. Eu vou dar um título, eu vou chamar de grid modular. Para isso, eu vou mudar o nome dela. Tá lá assim, página principal, não tá? Eu vou dar um nome assim de... Primeiro você clica em opções da página principal. O título dela tá página principal. Mas eu quero dar um outro título. Então, eu vou clicar. Vai abrir uma caixinha de opção. Para essa duplinha aqui de prefixo A. Eu vou dar o nome de grid modular. Eu vou chamar essa aqui de grid modular e numeração de página. Vou numerar esse parzinho aqui também. Vou usar esse parzinho para criar um grid modular e para enumerar o meu projeto. Então, numeração. Grid modular, numeração, mantém 2 páginas, porque eu quero isso com página ímpar e par. Então, ok. Mudou lá. Já tem um título e eu já sei para que é que eu vou usar. Qual a função dessa duplinha de prefixo A? Clica 2 vezes nela, não esquece disso, senão você vai estar dentro do projeto. Se você estiver na 2, na 3, você vai estar lá no projeto. Aí você vai lá para dentro, pode fechar, vai aqui, ó, e fecha, foi embora. Ctrl menos. No InDesign tem um atalho muito legal, muito usado, além de Ctrl mais, Ctrl menos, para você ampliar, diminuir a visualização das páginas. Eu gosto muito de usar o H, é a letra H. Aparece uma mãozinha, eu arrasto o papel. Gente, eu sou muito tangível no InDesign, eu tento trabalhar como se eu estivesse na prancheta com os papéis. Então, eu gosto muito de usar o H, Ctrl mais, Ctrl menos, para eu ficar visualizando de uma forma mais orgânica o projeto. Então, H ajuda muito a arrastar. Estamos vendo aqui o par, né, de páginas mestre do prefixo A, que eu quero trabalhar um grid, que é o grid modular, e quero fazer a numeração de páginas do meu projetinho. Cris, mas eu já não tenho um grid? De alguma forma eu tenho. Eu não pensei lá aquele grid, aquela margem clássica que a gente fez quando estava abrindo o documento? Sim. Eu posso, inclusive, chamar esse grid, ele tem nome, ele é um grid chamado de grid simétrico. É um grid que você tem 2 quadros de texto que são espelhados. Vocês viram que ele está espelhado? Então, as margens internas são iguais, as margens externas são iguais, e eu tenho margem superior e inferior diferentes. Então, espelhados de alguma forma também. Então, esse é o chamado grid simétrico. Já tem um grid padrão lançado no meu projeto. Eu quero agora... O Felipe fez uma pergunta que... Ele colocou uma observação, na verdade. Eu falei que tem o Shift W também. Shift W também, a gente usa muito, ó. Bom, é o Felipe, né? Shift W para a gente conseguir ver o projeto sem as linhas estruturais. Uso também o tempo todo, porque você quer ficar vendo aquilo já como a página, né? Então, também é um outro atalho muito usado, o Shift W. Até agora já falamos de alguns, né? Vocês podem ir anotando aí no caderninho para depois ir testando. Cris, é uma coisa engraçada para o pessoal lembrar do H. Aqui no Rio tem uma expressão que se chama dar o H, que é tipo assim, dá um jeito, né? Deu um H ali, deu um H, deu um... tipo, nossa, aqui a gente não usa isso, né, gente? Deu sabe, uma coisa meio... Não é que seja... é tipo um atalho, entendeu? Um shortcut, deu um H. Engraçado. Interessante. Então, eu sempre falo para os alunos, sala de aula, agora vai um H, dá um H, falando uma gíria carioca. Mas é isso, a gente usa muito para arrastar mesmo, principalmente quando deu um Ctrl mais ali, né, e quer visualizar uma parte da página. Feito isso, temos então 2 grids. Entendam que a gente já tem o grid padrão, que é esse lançado lá, que é um grid simétrico, e vamos criar um outro. Sobretudo quando eu estiver fazendo, gente, um livro bonitão como esse aqui, quer ver? Eu estou fazendo um livro, imagina, que eu estou fazendo um livro que eu tenho 1000 possibilidades, formatos de lançar imagem, modos de lançar quadros de legenda, quadros de destaque, quadros de texto. Eu não vou ficar só nesse grid aqui. Preciso de outras linhas para estruturar essas informações. Aqui eu estou voando, aqui eu tenho linha para estruturar basicamente texto, né? Então, vamos fazer um modular, que ele é muito legal. Clica 2 vezes dentro do projeto,
Ctrl menos, e vamos agora aqui em Layout, criar guias. Dentro dessa janela de criar guias, eu tenho uma possibilidade de colocar linhas e colunas. Nós vamos colocar quadradinhos, módulos. Então, nós vamos fazer quadradinhos de 5 por 5. E medianistas são aquelas separações. Lembra que eu falei desses quadradinhos? Vamos colocar bem estreitinho, porque o que eu vou precisar mesmo é dos quadrados, né? Vamos colocar aqui um, ó. Vamos colocar um aqui também. Aqui embaixo tem uma informação importante. Coloca para iniciar, gente, da página. Não adianta nada colocar os módulos começando da margem. E o que está fora da margem? Eu quero estruturar também. Então, coloca começando da página. E dá um OK. Olha que bonitinho. Temos outro grid. Temos esse do projeto, que está aqui, ó. Deixa eu clicar com a setinha de seleção. Ele está lá atrás. E tenho esse aqui, ó, da página de prefixo A, padrão, que é esse modular. Ele jogou no meu projeto inteiro, né? Mas pode ter momentos em que eu não queira trabalhar com esse grid modular, não. Pode ter a página 3, que eu quero trabalhar com aquele, não quero ficar visualizando essas linhas de módulo. Tem problema. Vocês estão vendo essa página limpinha, bonitinha aqui, ó, sozinha, escrito nenhuma? Ela me ajuda nisso. Eu arrasto ela, ó, eu vou arrastar, turma. E jogo lá na minha página 3. Olha como ficou minha página 3, limpinha, com o meu grid padrão. Mas é muito legal para um livro como esse aqui, que eu vou fazer 1000 coisas, que eu tenho os módulos em tudo, os módulos não me atrapalham, não. O Felipe bem lembrou, quando eu quero ver tudo limpinho, Shift W, sai tudo, eu vejo só meu design, tá? Então, olha que legal, temos aqui nesse parzinho de mestres, temos o grid modular, e agora eu quero criar numeração de página. Vamos fazer? É fácil. Clica aqui com a ferramenta T, clica na ferramenta T, e clica lá na sua página. Vamos colocar aqui um quadrinho de texto bem rente aqui, ó. Imagina que a nossa numeração, nosso layout, pensa numa numeração assim, tá, gente? Eu já fiz meu layout, isso é já para quando o design está pronto. Então, imaginem que eu terei uma numeração de página sempre aí, e aí você pode colocar o numeral 25. Dá um pop, clica aqui, Ctrl C, Ctrl V, coloca aqui no mesmo lugar. Imagina que seja isso, tá? É aleatória essa numeração. Pode aumentar, aliás, esse numeral. Clica com a ferramenta dentro da caixinha e dá um Ctrl A. Ctrl A mesmo, ó, selecionou. A gente pode aumentar. Para aumentar fácil, visual, só para ver, você pode dar um Ctrl ponto. Aí você faz isso aqui, ó, ele vai aumentando. Pode disparar assim, ó. Aumentou bastante. Aí você reposiciona. Aqui é só mesmo para a gente fazer um estudo, para vocês verem como é que faz a numeração de página. Mas esses comandos a gente vai usar o tempo todo e tem lá no canal. Nossa, eu falando de canal perto da Gabi, vergonha, né? Mas vocês viram que eu criei um canalzinho e coloquei já algumas aulinhas, tutoriais lá. Se é que pode se chamar aquilo de canal, né, Gabi? Tá muito simples. Cris, pode sim, já tô seguindo lá. Já tá seguindo, já tem uma seguidora. Tem mais, tem, né? Que legal. Muito bom. Então, aqui a gente tem numeração de página já, de alguma forma, não tá bonitinho, mas é para vocês entenderem como é que a gente faz esse protocolo de numeração. Feito isso, clica aqui com a ferramenta T de novo, Ctrl A para selecionar esse da página par, e vai aqui em tipo, vai lá embaixo em inserir caractere especial. Bem lá embaixo, turma, nas últimas linhas ali dessa janela. Lá dentro vai abrir uma outra janelinha que você tem símbolos, marcadores, hífens. Nós não vamos em hífens, não, nem em símbolos, nós vamos em marcadores. E aqui em marcador tem número da página atual. Então, clicou em número da página atual,
mudou, já tem um prefixo A ali. Ele já entendeu que ele está iniciando do numeral 1 e paginando aquele projetinho de prefixo A. Vamos fazer o mesmo para a página ímpar. Então, vamos dar um Ctrl A, Cris, tipo... Oi. Quem? Ana Clara, quando eu cliquei na ferramenta de texto, e aí eu cliquei na paginazinha, ela entendeu como ferramenta de texto aquela que já estava, sabe? Ela não apareceu esse quadradinho novo. Como que eu faço para criar um igual você fez, sabe? Você tem que abrir essa caixinha de texto numa outra posição. Pode abrir até nesse seu espaço cinza fora da página, Ana. Abre um outro quadrinho de texto e escreve novamente. Ah, então tá. Obrigada. Tá? Pode clicar em qualquer lugar, depois você traz a caixinha de texto com a setinha de seleção, que é a primeira setinha, essa pretinha coloridinha. Entendi, obrigada. Entendeu? Tá. E aí, aqui, de novo, vamos fazer aquilo. Ó, selecionou, inserir caractere especial, marcadores, numeração da página atual. Pronto, 2 prefixos A. Vamos clicar agora aqui em páginas, turma, e vamos lá para dentro do projeto? Ah lá, vamos para a página 1, já está enumerada. Eu dou um Shift W para ver melhor, ó, tudo com a numeração, a posição onde eu pensei. Vocês viram que a minha nenhuma não aparece, coitadinha, porque ela é para ficar assim, sem nenhuma informação. Se eu quiser numerar, aí eu tenho que trazer a numeração, o design para cá. O projetinho já é numerado, o que nos ajuda muito também. Então, turma, a gente tem aqui um caderno, que a Gabi também explicou lá no começo da aula, né? Quando ela falou de caderno, ela estava falando disso aqui, ó, um caderninho com grampo. Eu não sei quantas páginas tem, mas certamente está entre 4 e 32, porque ele é bem fininho. Deixa eu ver quantas páginas tem. Ih, ele está com umas réguas aqui, não dá para saber exatamente. Mas ele é parte desse livro aqui, ó. E é um caderninho fininho, bonitinho, que a gente vai poder trabalhar de maneiras variadas nesse boneco que a Gabi, nessa estrutura que a Gabi apresentou para a gente. Aqui, características desse arquivo que a gente acabou de abrir. Ele é em livreto, então ele tem páginas opostas, que são essas páginas que estão então pareadas, né, espelhadas. E é um formato quadrado, 200, para uma estrutura em folho ou em caderno. Até o momento, a gente tem 2 tipos de grid. A gente tem um grid simétrico, que foi aberto para diagramação do texto geral, e a gente tem uma possibilidade de grid em página mestre, aqui, que é um grid modular. Hora ou outra, eu posso usar de um grid ou de outro. Para finalizar, ó, quase deu para o Silvio assistir tudo. Vamos fazer, só lançar um quadro de texto aqui. Vou fazer com Lorem Y mesmo. Então, foi tudo. Mas eu pensei em alguns momentos no meu projeto de trabalhar com uma coluna sim, turma, ó, trabalhando já em cima do meu grid modular. Por quê? Vai ter alguns momentos que eu vou com o meu quadro de texto até o final do meu 3º módulo, porque em alguns momentos eu tenho imagem. É um livro com muita imagem. Então, toda vez que eu estiver diagramando, opa, apareceu imagem aqui, exatamente nessa página, nesse marco, eu vou trabalhar essa composição. Digamos que eu não vá mudar não só a orientação de largura do quadro de texto, mas eu vou mudar também a orientação de altura. Digamos que eu queira isso aqui em alguns momentos. Então, eu posso trabalhar assim, e aí sim, definir como é que eu vou trabalhar as imagens. Elas serão sangradas? E aí eu posso sangrar o quadro de imagem, e aí trabalhar as imagens dessa forma. Já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui como lançar a imagem. Vocês estão vendo uma ferramenta aqui chamada ferramenta retângulo? Embaixo do lápis, debaixo do lápis aqui. Quando eu lanço um quadradinho aqui, eu estou falando para o meu InDesign que eu quero nessa zona aqui, ó, nesse quadradinho, uma imagem.
Então, eu seleciono o quadradinho, dou um Ctrl D, e aí ele vai falar assim, eu já posso ir direto numa página, numa pastinha de imagem que eu tenho para esse projeto que eu estou fazendo. Eu vou lançar a imagem que eu quero usar para essa página, que é essa aqui. Ela já apareceu lá dentro. Só que vocês viram que ela não está preenchendo o meu quadro todo que eu pensei? Então, eu vou aqui, botão direito, ajustar. Aqui em ajuste, eu tenho 1000 possibilidades de preencher aquele quadrado. Eu posso preencher o quadro proporcionalmente. E aí não vai minha imagem toda, tem pedaços da minha imagem que não estão aparecendo. Então, eu posso fazer de outra forma, posso fazer o conteúdo proporcional, aí ele aparece inteiro. Eu posso fazer uma terceira opção, que é ajustar sensível ao conteúdo. No caso, não muda um pouco, mas continua fora. Ó. Aí eu posso escolher recortes da imagem que eu quero usar naquele quadrado. Então, eu tenho modos de ajustar a minha imagem aqui. Outra opção para finalizar mesmo é uma relação entre imagem e texto. Então, por exemplo, quando eu venho e carrego a minha caixa para o texto, olha o que aconteceu. Ela está num formato, num modo em que ela se sobrepõe ao texto. Normalmente a gente não quer isso, a gente quer uma relação, né? Então, o que a gente faz? Clica aqui na imagem, Shift, clica no quadro de texto, e aí eu dou um Ctrl Alt W. Ctrl Alt W. Aparece essa opção aqui, que é um modelinho, são modelinhos de relação da imagem com o texto. Então, para essa, vocês viram que essa ela tem um quadro em volta? Imaginem uma estrela, que é o símbolo do momento, e a gente tem uma estrela, e você quer o texto contornando a estrela. Aí é diferente. Aí você pode usar essa opção aqui, a terceira, turma, quebra de texto em torno do objeto. Só que a minha não é assim, a minha não é essa estrela. A minha, eu posso trabalhar o quadro de texto em torno da caixa, que é aquele retângulo que eu joguei lá para lançar a imagem. Clica aqui. E aí eu ainda posso fazer uma moldura, espaços entre o texto e a imagem. Olha que legal. Tem a opção de colocar, às vezes, 5 para o texto que está acima da imagem. Tem a opção de colocar 2, aqui tá, desmarca a correntinha, para você trabalhar com opções variadas, ó. 2 para o que está de baixo, 3 nas laterais, ou pode trabalhar igual para tudo. Coloca 2, marca a correntinha. Vamos ver como é que ficou? Fecha aqui. Fecha aqui, olha lá que legal. E aí eu posso, se eu não tenho um layout fechado, eu estou trabalhando bem no acaso, eu posso começar a brincar com essa imagem no texto. Posso ampliar o meu texto mais, ó, e às vezes posso até jogar a minha imagem dentro do texto. Olha que bonito. E aí você faz as variações, né, dessa relação entre a imagem e o texto. Shift W para ver como é que tá ficando. E aí, seus estudos, você começa a trabalhar o seu design assim. Vocês viram que eu estou trabalhando o meu design organicamente aqui no InDesign. Eu posso pensar isso também no Sketchbook. Pensar como é que vai ser a relação de quadro, de texto, imagem, relação entre esses conteúdos, né? Também entre os elementos gráficos que eu vou trabalhar, os folhos, numeração. Uma outra questão é, criei um padrão tão bonito que eu quero começar a criar esse padrão e estruturar em página mestre. Gostei tanto disso aqui que eu quero criar essa estrutura numa mestre. Podemos abrir depois outro par de mestres e lançar esse design lá, porque aí toda vez que eu quiser lembrar esse design, eu trago uma mestre aqui para cima, como a gente fez com o módulo. A gente pode fazer isso com mais páginas mestre. Turma, hoje foi, assim, o início para vocês trazerem não só o repertório, né, todo esse repertório teórico que a Gabi trouxe, mas também já o repertório do software para a gente começar a fazer o projeto no digital. Alguma dúvida? Deixa eu fechar aqui. Deu para pegar? Principalmente a Ana, né, que ainda... A Bianca tá aí, o Silvio, não sei se ainda tá...
O Silvio, ele saiu e entrou de novo. É que o Silvio ia viajar, ele falou que ia tentar ver do celular. Ana, foi tranquilo? Vai ficar gravado. Uhum. Tá, vai ficar gravado, então dá para pegar o que não... É isso, né, Gabi? Eu adorei. Foi bom, deu para... Assim, é um resuminho para iniciar, porque com isso aqui a gente faz já muita coisa. A Bianca falando, pouco que eu assisti tirou meu pavor com esse software. Nossa, eu amo o InDesign, ele é muito legal. Eu sou Eu amo apaixonada. essa introdução que a Cris dá, ela deu também, né, em editorial pra gente. Realmente tira, assim, o pavor das costas, porque a gente chega, tipo, nossa, um software novo, meu Deus, vai ter que aprender do zero. E o design, ele é muito convidativo, né? Você aprende ele muito facilmente. Então, eu sempre gosto, deu até saudadezinha das aulas de editorial. Porque a gente trabalha muito assim. Ah lá, o Felipe ama, ó. Vocês vão fazer muita coisa. Eu falo para eles, Gabi, que eles vão parar de usar o Illustrator para diagramar, porque eles fazem diagramação no Illustrator. O Illustrator é para desenhar, e aqui é o momento de vocês paginarem, pensarem as pranchas para apresentar para os professores, gerar PDF. Fica leve, porque o InDesign ele tira a alta resolução das imagens, fica até pixeladinho na hora que você está trabalhando, para ficar bem leve. Então dá para fazer muita coisa. Não é diferente do Illustrator, que vai ficando cada vez mais pesado. Vai ficando um caminhão, assim, tá? Então, é isso, para iniciar tudo, né, Gabi? E olha que deu tempo, gente, quase, ó, faltou 10 minutos. Muito bom, Cris. E é bacana, porque, assim, começar a fazer essas relações, essas interfaces entre o analógico, o digital, e como a gente pode se apropriar de todas essas ferramentas, e tudo faz parte do gesto humano, né? Assim, tudo faz parte da criação, né? Muito bacana. A gente acha, né, Gabi, que o InDesign ele é tão mecânico, e não é. Você pode trabalhar organicamente nele. Essa é uma luta nossa aqui no GEL, de mostrar o quanto dá para ter essa relação intrínseca entre o tangível, que é o físico, o livro, e o que é intangível, né, que é o que está, a princípio, no digital. Então, quando a gente fala das colunas aqui, ó, para fazer isso aqui, eu tenho um trabalho físico. Tchau, Rita. Um beijo. Tchau, Rita. Tem um trabalho físico de pensar como é que vai ser esse layout e lá experimentar organicamente. O InDesign dá essa possibilidade, né, de desenhar no digital. É muito bom. Cris, então eu vou interromper a gravação para não ficar muito pesada e para a gente poder... Para a gente fechar. Assim que tiver disponível, eu vou mandar para a Cris. Então, gente, ó, quem está assistindo a aula gravada, foi isso. Fechou? Ele demora um pouquinho, né, para...